Olá, o tema desse nosso vídeo hoje é o posicionamento em entrevistas. Isso é uma dúvida que circunda a gente quando a gente é aprovado na fase inicial de um processo seletivo, que é a análise do currículo que a gente submeteu, que alguém indicou a gente ou que a gente foi ativamente localizado no LinkedIn. E aí bate aquela ansiedade e aquela dúvida, como que eu vou fazer para otimizar as minhas chances de uma contratação no momento dessa primeira entrevista? No geral, gente, o primeiro passo do processo seletivo é a entrevista com o RH ou outras nomenclaturas que a empresa porventura venha a dar. Gente, gestão, people e outras nomenclaturas que venham surgir. Então eu trago aqui para vocês 3 pontos aí que são super importantes para que você tenha uma boa performance no processo seletivo. O primeiro é: demonstre interesse genuíno na empresa. Por quê? Porque o que o pessoal de RH vai fazer é avaliar o seu fit cultural, seu como profissional, como fit com o que a empresa espera dos seus colaboradores. E aí, tem algumas coisas que a gente precisa fazer uma lição de casa antes de entrar nessa entrevista. Eu preciso fazer uma pesquisa detalhada sobre a empresa. Posso usar o site da empresa como referência, posso usar a página do LinkedIn ou a página do Instagram para ver como que a empresa opera. Gente, acredite ou não, eu já participei, eu como entrevistadora de pessoas, que a pessoa chegava para mim e falava: você tem alguma dúvida? E a pessoa me falava: eu queria entender o que a empresa faz. E aí isso já mostra que não existe um interesse genuíno da empresa. Por quê? Porque a pessoa não fez a lição de casa. E aí ela perde pontos nessa entrevista. Então vamos lá, primeiro ponto, vamos estudar a empresa. Entre essas 3 páginas, ou eleja uma para você ter um domínio maior e tenha resposta para as perguntas. Primeiro, o que essa empresa faz? Ela é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa de investimentos financeiros, ela é um marketplace. Entenda exatamente o que aquela empresa faz. Chegue com essa lição de casa. O segundo, qual que é a cultura da empresa? Quando a gente fala de profissionais de tecnologia, é muito normal a gente querer saber: poxa, essa empresa é uma empresa que faz uma contratação remoto em primeiro lugar? A primeira opção é fazer uma contratação remota? Não, é uma empresa que a cultura dela, ela exige que o profissional esteja presencialmente na sua empresa, na sua sede ou na sua filial. Como que é a forma de trabalho? Como que é a questão de diversidade e inclusão dentro da empresa? Como que é a forma de trabalho? Ela trabalha numa modelagem ágil, ela usa linha. Entenda qual que é a cultura da empresa, quais são os princípios culturais da empresa, e isso geralmente, gente, está na página da empresa e está no perfil de LinkedIn da empresa. Você entra e ela tem lá cultura e tem os valores dela. Então entenda exatamente qual é a cultura da empresa para que você consiga adequar o seu profissional à cultura da empresa, ou entenda que, olha, a cultura dessa empresa não é para mim, e às vezes nem se submeta ao processo seletivo. Terceiro ponto, quais são os cases de sucesso dessa empresa? O que o mercado olha para essa empresa e vê como um ponto de valor? Qual foi o último produto que essa empresa lançou? Se ela é uma consultoria, quais são os principais clientes que ela atende e que é referência, e por causa disso ela é referência de mercado? Para que você consiga trazer na sua narrativa os pontos que a empresa está interessada em saber se você tem esse fit cultural. E o último ponto, que seria muito importante você saber também, para que conte alguns pontinhos para você: quais são as referências profissionais dentro dessa companhia? Hoje, a gente sabe que às vezes a página do LinkedIn de um CEO, de um fundador de uma empresa, ela tem mais seguidores do que a própria página da companhia como um todo. Então, assim, quem são as grandes inspirações que trabalham com aquela empresa a qual eu estou me submetendo? O que aquela pessoa traz em podcasts, em vídeos no YouTube, que participa em entrevistas na televisão e que podem aí ajudar no seu repertório na hora de se vender para essa empresa? Então, gente, esse é o primeiro passo, é a venda para o time de gente de gestão, o time de people, o time de RH. Vamos assumir aí como premissa que você foi aprovado nesse fit cultural, você fez toda a sua lição de casa e você passou para uma segunda fase, para uma terceira fase. A primeira é a análise de currículo, a segunda é o fit cultural com o pessoal de RH e a terceira,
é a parte de entrevista com o time técnico. O que eu preciso passar nessa hora? O conhecimento que eu tenho, que eu adquiri ao longo da minha trajetória profissional e de estudo, e a minha capacidade de adaptação a novos cenários e a novos negócios. Então, isso é o que eu preciso passar para a entrevista técnica. Como que eu vou fazer isso? Eu vou trazer os projetos aos quais eu atuei, o que eu aprendi, o que eu apliquei de conhecimento naqueles projetos e, principalmente, quais foram os impactos que esses projetos que eu atuei geraram para a companhia. Eu tive uma melhoria de performance da companhia, eu reduzi turnover de clientes, o que foi de impacto, o que eu gerei, que aquela minha atividade gerou como ganho para a empresa. Por quê? Porque é muito comum os profissionais, na hora que vão fazer a entrevista técnica, trazer os projetos que trabalharam e o que eles precisavam de habilidade para isso. Mas raramente eles trazem um resultado para a empresa. E se você trouxer os resultados que esses projetos tiveram para a empresa, você vai estar um passo à frente dos seus concorrentes. O segundo é, toda vez que a gente entra numa empresa, a gente está em um novo desafio. Por isso que quando a gente está aí procurando um emprego, a gente fala, estou em busca de novos desafios. E é importante você passar para a pessoa que está te entrevistando quais foram os desafios que você teve no passado e qual foi a estratégia que você adotou para superar esses desafios. Por quê? Porque ele ou ela que esteja te entrevistando, ele sabe que você vai ter desafios ali e ele precisa saber se você já tem uma estratégia que vai te levar a superar esses desafios e fazer as entregas dos projetos e dos serviços que você está sendo contratado para isso. E o terceiro ponto da entrevista técnica é o quê? É você fazer perguntas para o seu entrevistador. Por exemplo, com base na trajetória que eu passei para você, dos desafios que eu já superei, como você me vê assumindo aí como premissa que eu seja a pessoa selecionada para esse cargo? O que eu poderia chegar já agregando de valor à companhia? Quais os problemas que eu estaria resolvendo logo da minha entrada? Eu sei que tem um processo de onboarding, eu sei que tem uma curva de aprendizado, mas o que você visualiza para mim como já eu entrando para o jogo e qual é a dor que eu vou sanar sua? Porque se você tem um processo em aberto, é porque você precisa resolver algum problema, você precisa estancar alguma dor. Qual é essa dor que eu iria resolver para você? E a segunda pergunta que eu faria é, qual é o conselho que você daria para si mesmo no seu primeiro dia de trabalho dentro dessa companhia, de forma a superar os obstáculos mais rápido, superar os desafios que você enfrentou mais rápido e performar melhor. Por quê? Porque aí você já sabe mais ou menos qual é o direcionamento que você vai ter no seu início de trabalho aí, assumindo como premissa que a gente logrou sucesso nessa entrevista e que você foi a pessoa escolhida. E independente, aí eu trago o terceiro pilar desse vídeo, que é finalizada a entrevista com o RH, finalizada a entrevista com o time técnico, se coloque à disposição para responder perguntas que possam vir a ocorrer eventualmente, porque às vezes a pessoa faz tudo, quando a gente encerra e fala, poxa vida, eu esqueci de perguntar tal tema. Então se coloque aberto para esclarecer eventuais dúvidas que possam vir a surgir depois dessa entrevista. Às vezes a pessoa vai te chamar pelo WhatsApp, ou vai te ligar, ou vai te mandar uma mensagem no LinkedIn, para fazer um pequeno esclarecimento ali, ou às vezes é uma dúvida que surgiu depois que entrevistou um outro candidato e a pessoa precisa ali sanar uma dúvida do tipo, tem dois candidatos que estão muito emparelhados, eu preciso fazer uma pergunta final para desempatar esse processo. Então, se coloque à disposição para responder essas perguntas. E esses são os três pilares que eu acho que vão trazer êxito para você nesse processo seletivo e que é um apanhado aí de tudo que eu já vivenciei, tanto como entrevistadora como pessoa entrevistada. E o que eu faço, gente, para ir melhorando entrevista a entrevista? É uma autoavaliação logo depois da entrevista que eu participei. Eu faço 3 perguntas. Onde eu mandei bem e eu preciso continuar fazendo isso nas próximas entrevistas que eu participar. Onde eu não mandei bem, que eu preciso melhorar a minha estratégia de venda ou que eu preciso parar de fazer isso, porque isso pode estar me matando no processo seletivo. E o terceiro é, o que eu esqueci de falar dentro desse processo seletivo?
Sabe quando você desliga a câmera ou você sai do ambiente que você foi entrevistado e no caminho de volta para casa você fala assim, poxa vida, esqueci de falar isso e era super importante. O que eu faço? Eu anoto tudo isso para potencializar a chance de eu lembrar no próximo processo seletivo e me dar melhor, tá bom? Gente, era isso que eu queria passar para vocês, eu espero que ajude vocês no processo seletivo. Até a próxima!